Vamos lá, irmãos, em Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo. Mantenha a Bíblia aberta, vamos orar, o reverendo Profiro nos dirige a Deus nessa oração. Deus querido, nós te bendecemos por estarmos na tua casa, pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra e pela certeza que possuímos da iluminação do teu Espírito nas nossas mentes. Pedimos, ó Pai, que os nossos corações possam receber o teu recado, de forma que ele se transforme em vida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, aí pode sentar, deixa a Bíblia aberta em Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos citar alguns versos, pensando que eu já vi essa frase várias vezes, alguém dizendo que criança não nasce com o manual, né? A criança vem sem o manual, e aí quem tem o privilégio de ter, como a Bíblia chama de herança de Deus, no decorrer do tempo ele vai aprendendo, né, a educar, a corrigir, a disciplinar, a conduzir essa criança no caminho. Mas se enganam os que pensam assim, que as crianças não têm manual. Deuteronômio capítulo 6 e Efésios capítulo 6 e Provérbios capítulo 22, ele traz um manual para crianças. Como é que os pais devem se comportar e conduzir essas crianças? Por exemplo, em Provérbios 22, verso 6, ele diz que você vai ensinar essa criança nesse campo ético ou social, e quando ela velha estiver, ela jamais vai se esquecer do que ela aprendeu com a família. No versículo 15 de Provérbios 22, ele diz que a estultice está no coração da criança, mas que a vara da disciplina a afastará dela. O que nós temos visto em nossos dias é que as crianças são criadas sem regra em vários momentos, ou seja, em várias situações elas não têm mais regra. Há um esforço para isso, há uma luta para que as crianças não tenham limite. Observe algumas crianças perto de você, porque tudo é motivo para ter alguma síndrome de alguma coisa, e aí começa a lembrar de que houve isso, houve aquilo, aí começa a inventar moda e vai se criando alguma coisa. Não é que se espanque criança, isso é proibido pela própria Bíblia, que a Bíblia diz: usa a vara para disciplinar a criança, mas não ao ponto de matar, ou seja, é de corrigir. Provérbios diz isso, é no sentido de corrigir, disciplinar, ensinar o caminho, conduzir uma direção. E o que nós temos visto hoje é que as crianças não respeitam, na maioria das vezes, os pais, muito menos os avós, aí não os professores da sala de aula. Isso vai caminhando, né, para as autoridades constituídas, em que as crianças vão aprendendo a não obedecer. Provérbios 6 diz que a criança tem um privilégio e tem obrigações. Ele diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ele diz assim: olha, as crianças devem ser disciplinadas no Senhor. Ele disse, e ela tem que honrar, dar valor, pai e mãe. E aí ele diz assim: para que seja de longa vida sobre a face da terra. A longa vida não só de longevidade, mas de privilégio, de bênção, de a criança sendo bem educada e abençoada durante a sua vida. Mas para isso, ela tem que aprender, primeiro, a respeitar e honrar os pais, a obedecer os pais, porque eles são cabeça da família. Então essa criança vai continuar nesse caminho do Senhor. E esse texto de Deuteronômio 6, Israel está ainda caminhando no deserto, está indo em direção à terra prometida, recebe os 10 mandamentos do Senhor, e agora repete nesse capítulo 5, e no capítulo 6 ele faz uma lista ou uma consideração muito grande. Como é que vai ser da nova terra? E se a gente pensar que já se passaram aí, vamos arredondar para 3 mil anos, 3 mil e poucos anos, nós estamos então numa suposta terra prometida, em que o autor diz que o Brasil é uma terra que se plantar tudo dá, então é uma terra que emana leite e mel. Ele diz: mas como é que você vai viver nessa terra? E aí ele começa pela família, dizendo: olha, esses mandamentos devem estar no teu coração, e aí você vai inculcar a teus filhos.
Ele disse: ao deitar, ao levantar, ao assentar na mesa e ao andar pelo caminho. São coisas ou 4 situações que as famílias atuais, da grande maioria, não vivem mais isso. Observe que ele diz assim, olha, ouve, pois, ó Israel, verso 3, pois, ó Israel, e atenta a hinos cumpridos para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que você vai, que é Israel. Ele, verso 4, ouve, pois, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. E aí você faz o seguinte, verso 5, primeiro, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. E aí ele diz, estas palavras que hoje te ordeno, que é do capítulo 5, sobre os 10 mandamentos, estarão no teu coração. E aí você faz o que com essas palavras? Primeiro, tu as inculcarás a teus filhos. É para inculcar. E ele diz, de que forma? Delas falarás, primeiro, assentado em tua casa. São poucos os pais que têm o privilégio de assentar em casa ou sentar em casa com seus filhos. Parece que o tempo encurtou. Não tem mais tempo. Cada um sai numa direção, ou cada um fica no WhatsApp, ou cada um tem sua programação especial, seu compromisso, e aí parece que o dia não tem mais 24 horas, porque não dá mais tempo. A agenda lotada, isso foi de propósito. A agenda é cheia. Você pega uma agenda de criança de 10 anos, parece que ela tem mais compromisso do que você que é pai. Natação, yoga, escola, tarefa, piano, teclado, taekwondo, karatê, jiu-jitsu, inglês, o que mais? E vai colocando coisa. E ela sai correndo de uma hora para outra, dança, sapateado, e vai tendo tanta natação, e vai tendo tanta coisa, que vocês, qual é o tempo que nós temos com os nossos filhos? E ele vai dizer aqui qual é o tempo, e qual é o objetivo do tempo. Ele disse, é para falar das coisas que Deus já falou. O tempo com as crianças, ele disse, é para falar do Deus que te resgatou do lado de Israel, te conduziu pelo deserto, te libertou com um braço forte e te colocou aqui. Você vai ver daqui a pouco quando que ele fala isso. Então ele diz, olha, tu inculcarás, mas primeiro isso vai estar no teu coração. Depois ele diz assim, a segunda coisa, o verso 5, amarás por teu coração, verso 6. Estas palavras estão no teu coração, tu vai inculcar, tu inculcarás a teus filhos, de que fora delas falarás assentado em tua casa. Segunda coisa, andando pelo caminho. Apaga a Kombi para levar para a escola, porque não tem o tempo. É isso que acontece. Paga o micro-ondas. Micro-ondas não, não põe a criança no micro-ondas. É o micro-ônibus. Ou seja, alguém leva. O vizinho que está do lado leva. Aqui a gente tem na escola, então é comum os vizinhos, né, fazer a corona coletiva, porque não dá para eu ir, eu não tenho tempo. Então eu disse, olha, andando pelo caminho. Claro, está falando de uma sociedade diferente, de uma cultura diferente, aí no povo que ia para a plantação de trigo, ia e voltava caminhando e tal. Eu disse, não, olha, andando pelo caminho. Também não tem mais tempo de andar com os filhos, a nossa geração. Outra coisa, ele diz que, e ao deitar-te. Não, geralmente o pai está na sala vendo alguma coisa, um seriado, ou está vendo novela, ou está vendo não sei o que, televisão no quarto, está lá, liga, não se sabe a hora que deitou, muito menos a hora que vai levantar para ir à igreja. Então, também não dá tempo à noite, está indo para os compromissos. E ao levantar-te, a não ser os que vieram hoje para tomar um café coletivo aqui na igreja, mas em casa dificilmente durante a semana dá para tomar café com os filhos, porque os horários não batem, os filhos não acordam na hora, e algum pega lá uma bolachinha e outro pega um copo de alguma coisa e sai tomando e sai correndo, aí chega na escola, a cama ainda está grudada nas costas, né? Então é aquela correria, porque nada mais dá tempo, não dá para sentar, não dá para deitar, não dá para conversar, não dá para andar, não dá para tomar café junto, as refeições não dá certo também. E ele disse, olha, você vai fazendo isso, e ao deitar-te, ao levantar-te,
e também atarás lá. Tem geladeira que, se você passar perto, ela pega fogo. Hoje, tanto coisinha do kit gás, kit água, kit não sei o que, falou tanta coisa. Põe versículo bíblico lá. Não põe só aquele assim, como é que é? Deus abençoe esta casa. Faça um painel do 10 mandamentos, coloca lá, para a criança aprender isso. Mas ele disse, olha, primeiro está no teu coração, está na tua cabeça, você vai divulgar isso em todo o tempo, ou seja, ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho. Aí disse, olha, quando tiver no café, é continuamente. E aí ele tem um objetivo, olha só. No verso 13, ele diz assim, o Senhor teu Deus, ele vem batendo nessa tecla, o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo teu nome jurarás, ou seja, ele é um só Deus. O verso 12, guarda-te para que não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Não esqueça disso. Verso 18, farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e passas para a terra que o Senhor teu Deus te deu como juramento. Verso 20, olha só, ele diz, chegaria um tempo em que as crianças iam perguntar o seguinte, quando teu filho no futuro, mesmo em 2024, te perguntar dizendo, o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? O que significa isso? Amar o Senhor teu Deus, guardar os seus mandamentos, ir ao local de adoração do único Deus, Ele é o único Senhor. O que é isso? Aí os pais vão responder, verso 21, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão, aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar uma terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e testemunhos, Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Então, qual é o rito? Que rito que é este? Ele disse, olha, vocês devem ter isso muito bem claro em mente para responder aos filhos que rito é esse. E crianças faz pergunta que nem sempre nós pais sabemos responder. Mas com respeito ao nosso Deus, que nós adoramos em espírito e em verdade, nós precisamos saber. E por que Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer? Por que Maria canta e diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador? Então Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Maria é o exemplo de mãe, o exemplo de fé, o exemplo de mulher, que leva o seu filho para cumprir o que a lei determinava, que leva Jesus Cristo ao templo, que perdeu Jesus Cristo no templo. Olha que lugar bom para você perder um filho, dentro da igreja. Procura nas salas, ele está em algum lugar. Maria perdeu Jesus Cristo no templo. E aí ela usa uma expressão mais tarde, quando ela caminha 3 dias, achando que Jesus Cristo estivesse no meio da caravana, voltando para casa. E aí de repente pergunta para o José, José, cadê o menino? Que pai é meio relaxado. Ele podia ter dito, mulher, não está contigo? Disse, não. E a Bíblia diz, vamos procurar entre os parentes. Ninguém sabia onde o menino estava. Há uma expressão lá que Jesus estava perdido. E aí eles começam a procurar, e 3 dias depois, eles voltam ao templo e encontram Jesus Cristo no templo, explicando para os doutores da lei quem era Deus, o que era salvação, o que é vida com o Criador. Jesus Cristo estava lá explicando as coisas apenas com 12 anos. A Bíblia diz que ela estava aflita. Quando ela encontra Jesus, ela disse, eu e o teu pai estávamos aflitos à tua procura. E vocês lembram qual a resposta dele? Não sabias que me convinha estar onde? Na casa do Senhor. Ué. Era como se tivesse dito, mãe, a senhora me ensinou o caminho, então me convinha, eu estava aqui, ué. Era só ter voltado para cá. Então as nossas crianças têm aqui para os pais um manual de vida
nesse capítulo 6 de Deuteronômio. É um manual. Você vai para Efésios 6, também você tem um manual. E as crianças aprendem a obedecer aos seus pais, a honrar os seus pais, dar valor. E ele disse, e temer ao Senhor, porque os seus dias serão prolongados ou extremamente abençoados. Ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Ensina a criança no caminho que deve andar. Que Deus continue nos abençoando como pais e que a gente guarde isso em mente para poder compartilhar com nossas crianças no dia a dia. Porque o que não falta é ensino contrário de tudo que é justo, de tudo que é bom, de tudo que é agradável, de tudo que é respeitável. Em nossos dias, são poucos os ensinos que são bons para os nossos filhos. A maioria é um bombardeio de coisas contrárias, né? A vida dele, a família e as próprias crianças. Que Deus nos abençoe e que a gente possa trabalhar com nossas crianças para que eles continuem indo à casa do Senhor, indo ao local de adoração. Mas os pais precisam encontrar tempo também para conversar, para falar, para orar, para contar as grandes coisas que Deus tem feito, que fez no passado, que faz no presente e que fará sempre na vida de nossas crianças. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção para a nossa vida nesta manhã. Pedimos, ó Deus, pelas nossas crianças que estão em Tua casa, para que elas continuem aprendendo o caminho do Senhor, aprendendo o temor do Senhor, aprendendo, ó Deus, a crescer em estatura e graça diante da família, diante do Senhor, crianças sendo, ó Deus, cuidadas pelo próprio Senhor. Que o Senhor esteja sempre à frente de nossas crianças para mostrar o caminho por onde elas devem andar, mas também, ó Deus, atrás delas, para evitar que homens maus lhe armem ciladas, mas também, ó Deus, ao lado delas, para poder protegê-las também, mas sobre elas para abençoá-las e embaixo delas para ampará-las. Que a Tua bênção eterna seja conosco e com todos os nossas crianças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão,